Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast As Empreendedoras Brasil! Bom, estamos com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje, gente, antes da gente falar dele, falar com ele, né? A gente já sabe que ele é mega especial aqui, mas antes da gente falar, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né, amiga? É verdade. Vamos agradecê-los. Então, posso começar aqui? Claro, amiga. Doutora Alessandra Reale, nós queremos agradecer a doutora Alessandra Reale por ser essa patrocinadora nossa. Já esteve aqui conosco falando da saúde da mulher. Ela é ginecologista obstetra do Recreio. São Gonçalo, né, amiga? São Gonçalo. Niterói, né? E Niterói. Gente, só vocês indo no Instagram da doutora Alessandra Reale, para vocês saberem como ela é elogiadíssima pelas pacientes dela, e aí vocês vão ver o que eu estou falando, tá legal? Ela já esteve aqui no nosso episódio, falando da saúde da mulher. Sim. E é legal vocês conferirem também, porque ela falou coisas muito interessantes enquanto uma médica e empreendedora, tá legal? É verdade. Nosso E para quem tem bom gosto, gente, e você quer fazer aquela mudança na sua empresa ou na sua residência, você tem que dar uma conferida lá na Lanche, na Lanche Valqueire. Então vai lá no Instagram, lanche.valqueire, e confira móveis planejados de excelente qualidade, padrão de alto nível, preços excelentes e um atendimento que você só vai ter lá. Então não deixe de conferir, vocês vão amar, né, amiga? É verdade. Inclusive, gente, o atendimento é humanizado, sabe? Não é aquela coisa mecânica por causa de móveis, nada disso não. É totalmente humanizado. A Sheila arrebenta, né? Sim, eles pensam exatamente no perfil de cada cliente. É verdade. Eles analisam o gosto, realmente o estilo, e eles fazem isso com todo um carinho, todo um cuidado e um amor, né? É verdade. Eles fazem mesmo, não é porque a gente está falando não. É só vocês conferirem lá no Instagram deles, tá? E o preço, poxa, totalmente diferenciado também, tá legal? Confiram. E agradecer o nosso maior patrocinador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Nosso Senhor Jesus, quando esteve na Terra, ele tinha aquela visão empreendedora maravilhosa, onde ele transformou 12 vidas, assim, né? Logo de primeira, antes dele transformar outras. Mas assim, por quê? Ele escolheu cada um a dedo, mas ele sabia, né, potencializar ali os pontos fortes de cada um, e eles são lembrados até hoje, que são os discípulos, né? Então, enfim, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré por estarmos aqui, porque a gente não faz nada sem ele, então ele é nosso maior patrocinador. Sim. E agora, a gente vai falar agora com o nosso convidado, inclusive, gente, a esposa dele esteve aqui, a Andresa. Não sei se, né, todos lembram, enfim, quem acompanha a gente, ela é administradora e ele é contador. E eles trabalham juntos, ela contou uma história maravilhosa. É verdade. Ele foi para a faculdade, depois foi ela que foi para a faculdade. Eu achei isso muito interessante, o Wallace. O nome dele é Wallace Rodrigues, tá? E já pode falar. Wallace. Apresente nosso amigo. Tudo bom, prazer. Eu sou o Wallace Rodrigues, sou contador, na verdade sou empreendedor também. Já estou há bastante tempo nessa caminhada de empreendedorismo, mas acima de tudo eu sou pai, sou marido, e eu acho bem legal esse tratar que eu tenho com a Andresa. A gente é parceiro já de longa data, ela já contou um pouco da nossa história. A gente está junto desde que ela tinha 14 anos, eu tinha 17 anos. E é legal ver relacionamentos assim, hoje em dia, que é coisa que está se perdendo, né? O relacionamento está se perdendo, então a gente busca sempre ter isso, um relacionamento junto de uma empresa. A gente tenta trazer esse laço familiar para dentro do nosso escritório, e basicamente essa é a nossa base. Muito legal, muito legal. E hoje o Wallace, ele veio aqui trabalhar conosco para ajudar você aí a tirar dúvidas na área contábil. Então nós estamos hoje no quadro Se Liga Empreendedor. Isso, é verdade. Porque a pessoa que está começando, né, a empreender, ela precisa de um norte, ela precisa de dicas, de pessoas que realmente entendem do assunto. Então ele, como contador, ele vai dar dicas muito importantes para quem quer montar o seu negócio, para quem quer abrir o seu negócio. Ou para quem já está também, quem já está empreendendo, tem várias dúvidas aí, não sabe ainda como
como contratar um contador, o que ele de fato pode te ajudar. Vamos descobrir tudo isso. Seja como MEI, seja como microempresário, até mesmo um empresário, tá? Então, tá aqui. Vamos lá. Wallace, antes de tudo, eu queria saber, nós, né, gostaríamos de saber, como foi, quando foi que você se enxergou um empreendedor, se de fato você se enxerga hoje um empreendedor, quando foi que isso se deu e como foi que isso se deu? Então, na verdade a gente já, eu e a Andresa, né, como sempre, a gente já tem batido a cabeça já há muito tempo, porque na verdade eu vejo que no Brasil hoje em dia, a gente empreende por sobrevivência, obviamente. A maioria dos empreendimentos hoje no Brasil, os que dão certo e os que fecham a porta, que muitos fecham também, eles são basicamente forçados. Você é demitido, você pega aquele auxílio-desemprego, não consegue emprego, não consegue nada, fala assim, vou montar um negócio. Vou vender brigadeiro, vou começar a fazer cabelo, vou começar a fazer unha, vou tentar alguma coisa no marketing digital. Então eu vejo que hoje em dia no Brasil, basicamente, a maioria das pessoas acaba sendo obrigada a empreender. E eu vejo que dali os que continuam basicamente são aqueles que realmente têm um espírito empreendedor, porque não é para qualquer um. Obviamente a gente já está na nossa cultura muito doutrinado a ficar no CLT, na segurança do CLT. Sim. E na verdade eu sempre brinco, até com a Andresa mesmo falo para ela que não tem essa questão de segurança do CLT, segurança é você trabalhar bem. Então eu sempre me vi na verdade como empreendedor, eu sempre me enxerguei como eu vou ter minha empresa, eu só preciso acertar na veia em algum momento. Então assim, a gente já tentou ter loja de roupa, a gente já tentou ter uma empresa de fornecimento de comida, enfim, a gente já tentou algumas coisas, já tentamos ramo de personalizado, só que era algo que sempre a gente travava num momento onde acho que muitos travam, falta dinheiro, não entra o suficiente para você se bancar, você está começando a empreender por necessidade. Você não está empreendendo porque, olha, eu me especializei numa área, vou focar naquilo ali. Não, você está empreendendo porque é necessidade. Você precisa botar dinheiro dentro de casa. Então chega um momento onde a empresa chega naquela curva que ela não te dá dinheiro suficiente para você se bancar e acaba todo o dinheiro que você tinha para investir. Então é aquele momento onde quase todas as empresas fecham e começam dessa forma. Então eu passei por isso umas 3 vezes, só que aí na verdade a gente resolveu se capacitar, obviamente. Eu fui pro lado da contabilidade, já era uma raiz que eu tinha na família. Meu pai era contador de um escritório de contabilidade, meu tio é contador, minha mãe auxiliar contábil a vida toda, trabalhava junto com meu pai. Então, quando eu entrei, eu falei assim, bem, eu vou para contabilidade. Sim. Vivi isso. Milenar, né? Milenar contábil, isso. Milenar, na verdade, até um fato engraçado, era o nome do escritório do meu pai. Meu pai faleceu, né? E aí eu resolvi até honrar ele com essa questão de trazer o nome dele. E um fato como aqui, óbvio, o patrocinador oficial é Cristo, então a gente pode vir para um lado mais espiritual. Eu resolvi dar honra ao meu pai disso. E hoje em dia a gente abre uma empresa em uma semana no Rio de Janeiro. Coisa assim, batata. Eu iniciei a abertura do meu escritório quando eu falei, agora eu vou empreender. E de entrada na junta comercial, dá problema de cá, dá problema de lá, um negócio absurdo que nunca tinha visto acontecer, vai. Quando saiu a documentação toda, saiu na data do aniversário do meu pai. Então assim, eu vejo que foi algo realmente preparado por Deus e eu quero seguir esse legado. Esse é o meu objetivo, é trazer o nome da empresa da família como referência no mercado contábil. Sim, então eu sempre me enxerguei como empreendedor, tá? Sempre me vi dessa forma. Parabéns. Só estava esperando acertar ali. Acertou na questão do conhecimento, daí de repente com as outras tentativas você obteve um know-how maior, já, né? Com certeza, com certeza. A gente nunca perde. Ele viveu outras experiências, mas pode ajudar os empreendedores. Isso. E também e agregou também essas ele não agregaram. tem só a visão de um contador. Ele consegue enxergar, ele consegue se pôr no lugar do empreendedor. Sim, na verdade, uma dica já é, você nunca perde. Empreendendo na vida, na verdade, tem que levar isso para a vida, não olhar o lado negativo das coisas, mas o lado positivo. Então, por mais que você tenha falido uma empresa ou as coisas não deram certo, você precisou fechar a empresa por uma questão de necessidade mesmo, você não vai estar perdendo, você vai estar adquirindo experiência, você já vai saber formas de não fazer, você vai saber as formas de que deram certo. E foi tudo que eu acabei trazendo, na verdade. Eu trouxe isso para dentro da minha vida em si e carrego ele até hoje. Isso é muito bom. Tem alguma pergunta? Vai começar a pergunta, amiga?
A maioria das dúvidas dos empreendedores, tenho certeza que é como a minha também. A gente, quando começa a empreender, como microempreendedor individual ou microempresa, quais são os níveis empresariais que já é uma exigência ter o contador? E quais são as atribuições que o contador de fato faz para esse empreendedor? Tá. Explica pra gente. Então vamos lá. Quando você é MEI, na verdade muita gente começa a empreender como MEI, você não é obrigado a ter contador. Tá? Isso daí não te obriga. O MEI, na verdade, foi criado pela Receita Federal para poder regulamentar algumas profissões que não tinha regulamentação. Uma cabeleireira autônoma, um padeiro autônomo, o MEI foi criado dessa forma. Então, a Receita Federal, obviamente, entende que você vai conseguir ali informar para ela quanto você faturou, ela não te obriga a emitir nota, a não ser que você preste serviço para uma empresa. Então, esse é um tipo de serviço que você não precisa de um contador. Óbvio, aconselho a ter um contador a partir do momento que você vê, poxa, o negócio está virando, está começando a entrar dinheiro. Porque aí o maior erro do MEI é esse, né? Vai entrando, não acontece nada, né? Nunca vai acontecer, porque a Receita Federal ela não é o teu cartão de crédito que vai te mandar a notificação ou te mandar a taxa para você pagar. Isso não existe. Então, quando ela só vem e puxa a linha, quando ela puxa a linha, já começa a ter problemas. Então, assim, eu aconselho o MEI a ter contador, mesmo ele não tendo necessidade, quando o negócio começar a virar. Começou a andar, eu estou faturando ali meus 6 mil, que já é quase na faixa mensal, que é 6.750, se não me engano ali na exatidão. Já é interessante para o contador começar a fazer um controle e ver quando você vai desenquadrar. E um ponto importante do MEI é o seguinte, se o MEI desenquadrar em 20% do faturamento, 20% acima de 281 mil anual, ele é obrigado a retroceder o ano fiscal inteiro. Vamos dizer que isso aconteça em setembro. Você vai ser obrigado a retroceder o ano fiscal todo para janeiro, contratar um contador, recolher todos os impostos como Simples Nacional com muitos juros. Isso é um fato aí que quase nenhum MEI sabe, mas muita gente é puxada disso daí e fica bem ruim. Então vamos supor que com 10 meses ele chegou ao limite. Sim. Não adianta ele nesse momento querer mudar. Porque já chegou no limite e vai pagar os impostos. Vai pagar. Vai pagar. Porque a Receita Federal, isso é o meu entendimento, tá? Eu vejo como a Receita Federal dessa forma. Ela entende que se você chegou em outubro, chegou em julho e está faturando mais do que o teto do MEI, você já sabia que você tinha esse potencial. Mesmo então que já seja era obrigação de um mês sua. Mesmo que seja de um mês pro outro? É difícil acontecer, mas mesmo que seja de um mês pro outro. Acaba generalizando, tá? Acaba generalizando, não tem jeito. Aí faturei um pouco acima dos 81 mil, mas não passou 20%, tudo bem, você vai desenquadrar só janeiro do ano seguinte, e agora abrir uma margem para você pedir realocação dentro do custo do MEI, mas a princípio passou de 20% retrógrado. Mas inicialmente o MEI ele contrata o contador para abrir empresa, para fazer o que mais? Uma coisa legal também que eu vou falar para vocês, na verdade é a classe contábil, mas contador não pode cobrar para abrir MEI. Tá? Se ele for um escritório de contabilidade do Simples Nacional, ele não pode cobrar para abrir MEI. Obviamente ele pode se mudar também. É a empresa dele, o trabalho dele, mas ele não pode vir te cobrar um valor, vou te cobrar R$200 para abrir meu MEI. Isso não pode acontecer. Na verdade o CRC proíbe isso, então o contador não pode fazer isso, a não ser que ele seja mínimo presumido, aí ele pode fazer tudo. Porque o MEI você abre gratuitamente. Exatamente. Não é isso? Você abre através do Sebrae, o Sebrae te dá todas as informações também. Só que eu acho que o contador, eu acho que o contador ele tem informações muito valiosas para o MEI, que o MEI não sabe, mesmo entrando em contato com o Sebrae, ele dando passo a passo, sabe, amiga? Só que tem coisas que a gente não sabe, e às vezes o Sebrae, por a gente não saber, a gente não vai perguntar. Então o Sebrae não vai responder, entendeu? Então a gente fica naquela. Já o contador, ele fica ali, te dando todo o auxílio, ele vai, olha, tu toma cuidado com isso, porque ele está tomando conta de tudo seu ali, e aí ele vai poder chegar e vai dizer assim, olha, toma cuidado com isso aqui, toma cuidado com isso aqui. Porque eu, como MEI, né, eu já entrei em contato várias vezes com o Sebrae. Gente, é interessante entrar em contato com o Sebrae, sim. Ele te dá o passo a passo disso, o
passo a passo daquilo mediante as suas dúvidas. Mas e quando você não tem dúvida? Você não sabe qual é a dúvida que você É. deveria ter. Não é, você tá achando que é só aquilo ali. Você não sabe nem o que Então, perguntar. Você não sabe. você não vai entrar em contato, você não vai ligar. Então, Eu mesma, quando aconselho- eu comecei com ele, eu fiquei extremamente perdida. Eu realmente procurei o contador para me orientar. Como é que era o caminho para eu chegar lá, o que eu tinha que escrever no meu documento, na minha área, o que tinha que estar escrito. Sim. Né? Mas Coisas é, básicas. Eu Onde que eu tinha que ir? Eu não Sim. sabia de nada disso. Na verdade, muita A gente coisa. O fica MEI sem abre saber. sem. O MEI, na verdade, ele abre um negócio, ele acaba indo lá fazer a inscrição por conta própria. É muito fácil, prático, é só procurar o portal do empreendedor. Não entre em nenhum outro site, porque tem um monte lá de armadilha, né? Mas é o portal do empreendedor. Você abre muito prático, passo a passo. Mas ali tem as licenças também, dependendo da sua atividade, você precisa de uma licença sanitária, o alvará, tudo Dependendo isso. do que a entendeu? pessoa, Da área, da né? atividade da pessoa. Dependendo da área, da atividade, você vai precisar de tudo isso que não te dá lá no portal do empreendedor. Não dá. Não dá. Hoje em dia tem até a nota fiscal unificada, né, onde a Receita Federal criou um modelo de nota fiscal único para o MEI, porque antigamente a nota fiscal de serviço ela era o município que comandava. Então cada município tinha um layout, um modelo e ficava bem difícil. E aí ela foi e criou uma nota fiscal unificada, todos os MEIs eram nota fiscal de serviço. Né, facilitou um pouco, mas antigamente, se você precisasse de um MEI até para poder prestar um serviço e emitir nota, era difícil, porque você precisava de um alvará, tudo isso, e aí tem todos os caminhos de perto que você conseguir, que na verdade só um contador vai te dar. Eu acho fundamental a pessoa que tem uma empresa, seja MEI, seja ME, o que for, ter um contador. Sim, Não, e voltando até ao raciocínio, a partir dali do MEI, como você perguntou, vem logo após o empreendedor individual, tá? Depois do MEI. Aí o empreendedor individual é como o MEI desempadra, ele vira empreendedor individual, ele é microempreendedor individual, aí ele vira empreendedor individual. A partir dali você já precisa ter um contador para poder fazer tudo isso. Você sabia que tinha essa questão de empreendedor individual? Tem sim. Na verdade, você tem o MEI, tá? Depois tem o empreendedor individual, depois tem a microempresa do Simples Nacional. Na verdade, todos eles, essa parte é um pouco mais complexa, porque todos eles podem ser ali do Simples Nacional, tudo isso. Mas aí tem as categorias de empresa, entendeu? Aí vem o empreendedor individual, depois vem a limitada. Aí você já é uma empresa limitada. Aí pode ser limitada SLU, que hoje em dia não existe mais EIRELI, de um único sócio, você vira limitada SLU, entendeu? Mas Meu ainda era a ideia é, né? E o empreendedor individual, ele tem é mais parecido com o MEI? Ele virou uma empresa, tá? Mas tem aquelas Uma empresa, facilidades que o MEI não tem? tem. Tudo como se fosse uma Já empresa começa mesmo. a pagar imposto. Já começa a pagar ali, dependendo da sua... Se for serviço, base de 6% inicial. Porque o MEI, na verdade, ele paga aquela taxa de fixe e pronto. Sim, Né? isso aí. Mensal. Aquela taxa ele tem INSS, se você for meio de serviço, ela tem ISS e INSS. E se você for meio de comércio, tem ICMS e INSS. Aí forma aquela São taxa taxas que você fixas. paga. São Então, taxas isso fixas não mensais. altera. Não altera. Agora, já o empreendedor individual já começa a ter Já taxas. porque ele virou uma empresa normal. É só a modalidade que é o empreendedor individual. Entendeu? Igual é limitado. Não tem igual- nada a ver com o simples. Não. O simples já é uma outra O categoria. simples é a forma que essa empresa é tributada. Entendeu? Obviamente ele acaba sendo do Simples Nacional, porque o MEI ele é uma parte do Simples. Então, se enquadrou, entra dentro do Simples no geral, tá? O MEI é uma pequena parte do Simples, se enquadrou entra no Simples. Mas o Simples é uma forma de tributação. Entendeu? Então não tem a ver com o tamanho da empresa. Também Nível tem a dela. ver com o tamanho da empresa. Também tem a ver. Porque é bem complexo, né? É. É bem detalhado Deixa eu isso. fazer uma pergunta. O MEI e o Simples. Isso Porque aí. quando a gente entra ali naquele... Como é que eu vou te dizer? No Simples Nacional, no site do Simples Nacional. É. Que é a parte ali do CIMEI. Que aí você vai colocar aquela chave de Sim, segurança e tal. sim. Quando a gente entra ali, tem assim, CIMEI e tem Simples Nacional. Isso, é o regime de tributação. CIMEI e Simples Nacional, Do lucro MEI. presumido lucro real. Mas do MEI, CIMEI é eu do como MEI. MEI, mas É o porque- CIMEI é o MEI. Isso aí. O CIMEI é Simples MEI. Nacional não é o MEI. O MEI faz parte do Simples Nacional, entendeu? É um projeto que caminha dentro do Simples Nacional. Por isso que, entendeu? Então, eu vejo que o Simples Nacional é uma escolha do empreendedor de como ele vai ser tributado, como ele vai apresentar suas contas para ser tributado. Exatamente, basicamente isso. Isso aí.
E aí, o CIMEI não. O CIMEI, você é obrigado. Quando a pessoa é MEI, microempreendedor individual, ele é obrigado a estar dentro do CIMEI, não tem outra saída. Quando você se enquadra, você sai do CIMEI e vai para o Simples Nacional. E até que ponto é vantagem estar no Simples? Então, aí é um pouco delicado. A gente até conversou no off, cada empresa funciona de uma forma, não existe uma receita de bolo. Então, é basicamente isso. Vai depender de como você funciona, vai depender de quanto a sua empresa está faturando. Tá? O certo mesmo é você fazer uma análise tributária. De contador, pegar os seus últimos 3 meses de faturamento, aí vai pegar toda a sua receita, toda a sua despesa, todo o seu passivo, todo o seu ativo, e aí ele vai conseguir te mostrar aonde você tributaria menos. E aí seria onde você teria que entrar. Então é uma análise que você, como contador, faz para ajudar o empreendedor a pagar menos. Agora você veja, imagina se a pessoa não tem um contador. Tem que ter. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os erros, financeiramente falando, né, que uma empresa ou um microempreendedor individual, MEI, uma empresa, comete, empresário comete no início? Ele está montando, quais são os erros mais comuns, quais são os erros, né, que eles mais cometem? Tá. Erro comum, clássico, que comete no início, no meio e muitas vezes no fim, porque isso gera o fim. Meu Deus! Se pica, hein? Essa daí é boa, essa daí é dolorosa, tá? Mas traz a cura. Misturar contas. Ah, tá. A gente tem que Da entender. vida pessoal, da empresa. Isso aí. É porque assim, o Wallace ele tem uma empresa, tá? Mas a empresa, ela é uma entidade única e ela funciona sozinha, ela funciona sem o Wallace. Então o dinheiro que está circulando ali dentro não é do Wallace, é dela. O Wallace não pode pegar para pagar as contas pessoais dele. E se o Wallace estiver realmente Precisando muito pagar a escola do filho dele que já está 2 meses atrasado? Não, vamos lá. O que ele faz? Tá. O certo, eu sei que dói, mas é deixar atrasado. E se atrasou foi porque você deu mole na sua vida pessoal. Por que eu estou falando isso? Dói, machuca, mas cura também. Tá? Porque, na verdade, o que acontece? A gente vira vampiro de empresa. Precisei de um dinheirinho, dou uma sugadinha. Precisei, dou uma sugadinha. O que acontece? A empresa, ela nunca vai conseguir ter a estrutura que ela precisa. E a gente começa a fazer as nossas contas pessoais baseadas no dinheiro que a empresa tem e não no dinheiro que a gente tem. É aquela questão de saber quanto deve ser realmente seu prolabore. Exatamente. Porque muitas empresas não têm, elas vão É, vivendo não, com lucro, tem. né? Tem. Lucro, estou usando. Eu estava escutando, eu estava vendo um podcast até do velho da Van, né? Ele estava, Luciano Hang, ele estava falando que ele nunca tirou distribuição de lucro da empresa dele. Obviamente, o prolabore dele vai subir conforme a empresa pode pagar e conforme ele tem necessidade. Mas ele nunca tirou distribuição de lucro da empresa. E a empresa ela funciona com 2 formas de retirada, tá? Prolabore e distribuição de lucro. Prolabore, o certo do prolabore, não é o que todo mundo faz, mas o certo é o seguinte: prolabore é o salário do sócio trabalhador. Então vamos dizer que vocês dois abriram uma empresa, só que você trabalha e Marta só entrou com dinheiro. Tá? As duas, cada uma vai ganhar 50% da distribuição de lucro da empresa, mas você vai ganhar o seu prolabore, que faz parte da despesa da empresa. Então, entendeu? além da distribuição de Vai ganhar o prolabore que você trabalha também. Ou seja, o salário do sócio trabalhador. E essa divisão de lucro acontece como? Todo mês? Aí, na verdade, vai determinar conforme cada empresa, cada contrato social, tudo isso. Tá? Você separa a parte que vai guardar da empresa. Isso aí. E aí os sócios tomam a decisão de distribuir o restante do lucro. Aí tem empresa que faz no trimestre, tem empresa que faz anual, tem empresa que faz mensal, aí vai depender da empresa. Agora vamos lá. O empreendedor é aquele visionário, aquele que quer montar, quer fazer, quer acontecer, mas não necessariamente ele é um entendido de contas, de matemática, já tem entendido de organização de contas. Já sei. Onde vocês, como contadores, quando eu te contrato, você também ajuda nessa parte de organização financeira da empresa, ajudando a dar um norte, ajudando a ver se está no azul, se está no vermelho, como é que faz para voltar para o azul quando está no vermelho? Vocês fazem isso também? Vamos lá, o contador pode fazer isso também, tá? Hoje em dia o pessoal está abrindo um pouco mais esse ramo para o PPO financeiro, que circula ali dentro da contabilidade, tá?
mas o contador pode fazer isso. E, na verdade, só o contador, é um trabalho a quatro mãos, né? A gente conversou um pouco disso em off, mas você cedendo para o contador todos os dados que ele precisa para fazer os seus registros contábeis, ali o seu passivo, o seu ativo, todas as notas que você gerou, todas as suas despesas, ou seja, mas eu trabalho na rua, baixa esse meu carro, pega a notinha fiscal, manda para o contador, não consegui pegar a nota, o certo é pegar a nota, tá? Comprou uma bala, tem que informar. Tem que informar. Comprou uma bala, tem que informar. Hoje em dia tudo fica um pouco mais amarrado, porque tudo mais crédito, débito e Pix. Então, obviamente, você não informou, mas vai estar lá no seu extrato bancário. O contador recebeu, ele vai te questionar se não tiver nenhum documento comprobatório ali dizendo quem que é, ele vai perguntar, olha, o que é essa saída aqui? Aí você, eu tive que comprar ali um agrado para os funcionários, distribuir bombom no final do dia, um brinde para o pessoal, porque foi um dia difícil. Legal, ele vai classificar aquilo daquela forma. Quando ele for fechar a contabilidade, aí vai depender da sua distribuição de lucro, mensal, trimestral, ele vai te enviar um balancete. E naquele balancete ali você já consegue ver tudo. A saúde da tua empresa. Sim, assim, eu generalizei um pouco, você já consegue ver tudo, porque o olho já está treinado. Então, a gente olha ele, a gente já consegue enxergar tudo. Mas não é uma coisa que é muito difícil a leitura. Você consegue ver ali o seu lucro e prejuízo. É escrito ali, entendeu? Lucro e prejuízo. Você já vai saber se sua empresa está dando lucro ou se sua empresa está dando prejuízo. Ali você já consegue... Agora, ajuda na tomada de decisões, vocês não interferem. A não ser que a pessoa peça ou interfere. Sim, pode se a ajudar pessoa isso? pode Se a pessoa pedir. Se a pessoa pedir. Porque, na verdade, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui agora um dos principais problemas é misturar contas. Tem muito empresário que não quer escutar isso. Entendeu? Não está querendo se meter na minha empresa, a empresa é minha, não sei o quê. Então, obviamente, vai depender do tato que você tem ali com o seu cliente. Tem clientes que são mais abertos, tem clientes que não são, tem clientes que querem o seu serviço dessa forma completa, tem clientes que não querem te enviar o extrato bancário, entendeu? Então, assim... É mais discreto, né? Isso aí, mas assim, o certo é enviar, tá, gente? Sempre envia o extrato bancário para o seu contador. Extrato bancário da empresa. Da empresa, não é seu pessoal não, da conta da empresa. Ele não quer saber os seus números, porque ele é curioso, não. É porque a gente tem que fazer os registros contábeis, até porque a gente tem que passar em determinado momento isso tudo para a Receita Federal. Então é necessário que a gente tenha mensalmente o extrato bancário e o movimento todo. Ou seja, todas as notas de saída e todas as notas de entrada. Há casos em que, de repente, o empresário, o empreendedor, queira fazer uma retirada da empresa e seja impedido Não. pelo contador? Não existe isso, tá? Mas o contador ele pode sinalizar. Por quê? O perigo, né? Não pode retirar dinheiro da empresa em algumas circunstâncias, em algumas situações, tá? Por exemplo, imposto em atraso, não pode retirar dinheiro da empresa, tá? Folha de pagamento aberto, não pode retirar dinheiro da empresa, porque a Receita Federal entende o seguinte, não consegue pagar o básico, como é que tu está tirando dinheiro? Entendi. Entendeu? É basicamente isso. E a Receita Federal tem acesso a isso? Tem, porque a gente tem que informar. Entendi. É exatamente aquele ponto que eu cheguei. Por exemplo, toda empresa... Mas o Prolabore pode. O Prolabore pode, porque senão a pessoa também não sobrevive. Não vale a pena ter empresa. É porque o Prolabore é o salário. Então, tudo que é salário é despesa. Tudo que é despesa vem antes de lucro. Entendeu? Porque o que é um lucro? É a receita menos a despesa. Deu lucro ou prejuízo. O Prolabore, ele é uma despesa, é como se fosse a folha de pagamento, como se fosse um funcionário. Funcionário que precisa entendeu? receber. Isso aí. Eu tinha uma amiga aqui, contadora, até perdi contatos lá e tal, mas ela tinha essa cultura de dizer assim para as pessoas, não pode tirar, não vou tirar, não vou deixar. A pessoa tirar o dinheiro da empresa. Aí eu achava aquilo um absurdo. Por quê? Porque aí a pessoa não pode impedir. Quer dizer, se a pessoa estiver numa situação muito complicada, não pode porque o contador está deixando, você sabe que tem gente que pensa assim. Creio que tem a gente pensa. Então aí, talvez, essa seja uma cultura que precisa ser, sabe, jogada fora, vamos dizer assim. Sim. Porque a pessoa falar uma coisa dessa, de que não pode tirar, eu não permito que tire, tanto é que uma outra pessoa tinha dito para ela, não, então eu não quero. Uma coisa assim. O segundo o contador colabora, dá a dica, falou, dá os insights,
porém a tomada de decisão final é do dono da É do empresa. dono da empresa. eu acho Porque o legal. contador não tem acesso à riscos- conta bancária. Tantas decisões, Ele não os consegue riscos travar, é do dono da entendeu? empresa. É, exatamente. Estranho a pessoa falando isso, É porque, na sabe? verdade, assim, eu não sei o que aconteceu de fato. Mas, por exemplo, a gente tem uma obrigação que está até para ser descontinuada aí, a DIF. A gente tem que informar o quanto a empresa pagou de distribuição de lucro para aquele sócio no ano. Se a empresa não está podendo distribuir lucro, olha o BO. Sabe o que acontece? A Receita Federal não pode autuar aquela empresa e você vai ter que recolher todos os impostos, que são todo o dinheiro que tu tirou, como se fosse um prolabore. Meu Deus. Retroativo com muitos juros. Entendeu? E assim, a Receita Federal, uma coisa que é muito interessante deixar claro aqui, até uma situação que eu passei hoje, a Receita Federal, ela não trabalha com notificação, ela não trabalha te alertando, ela vai dando linha na pipa, até ela Nem puxar. do contador. Nem pro contador. Nem pro contador. O contador ele tem que criar a rotina dele. Eu, por exemplo, todo mês eu entro lá no ECAC do nosso cliente, que é a central da Receita Federal, e eu puxo lá a situação fiscal para saber se tem algum problema. Todo mês eu faço isso, eu entro e puxo a situação fiscal de todos os clientes. Tem que ser uma Hoje em dia já iniciativa sua. isso, já tem até alguns programas que fazem isso de forma automática para o contador, porque aí tu começa a ter muito cliente, fica difícil você fazer esse controle, acaba tendo que pagar um funcionário para fazer. Né? Então já tem sistemas que fazem isso de forma automática. Mas o certo é entrar lá todo mês e puxar, porque a Receita Federal, ela não vai te notificar, ela não vai fazer nada. Quando chegar a cartinha na sua porta, Já era. já era. Ai, meu Entendeu? Deus E hoje eu do passei céu. por uma situação de um cliente que. Até trazer uma alerta para vocês. Leão. Imposto de renda. O cliente pagou, o cara que cobrava mais barato para fazer, que não era contador, tá? O cara, obviamente, pegou para fazer. Imposto de renda não é nada absurdo, mas tem situações que são muito delicadas. E ele tinha uma situação dessa delicada, tá? E essa situação, o cara não soube informar, não informou, não sei. Bateu na minha porta já 2 anos depois, ele com a autuação da Receita Federal, que tinha que responder em 30 dias e chegou no 31º dia. Aí eu abri um processo, tá, um processo lá administrativo, informando que a gente queria retificar a declaração, que realmente identificou que estava errado, e simplesmente o auditor fiscal só bipou e acabou. Não tem como, já passou do prazo. Teve conversa. E gerou uma multa de 174 mil. Meu Deus. Jesus. 174 mil. Mas, meu Deus, também o faturamento Mas dele é aproveitando- quanto? Não, pessoa física, imposto de renda. Aproveitando que você O está devido falando. era 17 mil. Meu Deus. Aproveitando que você está falando de imposto de renda, muitos têm dúvidas. Como empreendedor, você é dono da empresa, tá lá, você é sócio, seja, você tem que fazer imposto de renda também, ou já os impostos da sua empresa já estão te colocando em ordem no governo? Isso daí é bom, esse detalhe. Vamos lá. Se você tiver um prolabore, tá? Prolabore foi o que eu falei, você é como se fosse um funcionário. Obviamente você vai receber o seu informe de rendimento e vão ter as retenções lá de IR, INSS, tudo isso. Então isso te obriga a colocar lá no teu imposto de renda e você vai tributar em cima daquilo, tá? Agora, a distribuição de lucro, ela é isenta. Ela entra em outra parte na declaração, onde não gera imposto a ser pago. Você é obrigado a fazer, dependendo do valor. Então, se você é um, Mas você não vai se pagar você é um imposto. dos sócios e não trabalha efetivamente para ter um prolabore, você não precisa fazer um imposto de renda. Você precisa, dependendo do valor, mas não vai ter imposto a pagar. É porque nem sempre que você faz um imposto de renda, gera imposto a pagar. Porque o imposto de renda, a gente tem esse negócio, não, tu pagar imposto de renda. O imposto de renda virou um imposto a ser pago. Só que, na verdade, não. O imposto de renda é uma declaração. Entendeu? É a declaração ali da pessoa física. Ela vai fazer uma declaração. Essa declaração pode ou não gerar impostos a serem pagos. Entendeu? Então, se você recebeu só distribuição de lucro, ela não vai gerar imposto a ser pago. Porque distribuição de lucro é isento de imposto de renda, porque a Receita Federal entende que já foi tudo recolhido lá Os dentro da impostos empresa. dos serviços e Exatamente. produtos, né? Tentam derrubar isso a todo momento. Tá? Tentam derrubar isso a todo momento. Mas, assim, até o momento é assim que funciona. Entendi. Agora você imagina se a pessoa não tem um contador. Não, porque, gente, eu não estou falando isso só porque ele está aqui, não, tá? Eu estou falando porque é necessário realmente, porque depois quando você É olha, muito complexo. tem coisas que você nem sabe que você está devendo. E a gente pergunta e ainda se enrola. É, A gente tem coisas se que enrola. você nem sabe que você está devendo, quando você vai ver você está devendo. Então, assim, é muito sério, principalmente MEI, que acha que não. É verdade.
Agora, vamos lá. O empreendedor foi lá, abriu sua empresa, o tempo está passando, ele se enrolou com os impostos. Como é que fica a situação dele? Como você pode ajudar? Tá, vamos lá. Se for MEI, eu te aconselho a entrar lá e tentar solicitar um parcelamento. É muito difícil você não conseguir, mas geralmente o parcelamento só vai até o ano fechado. Então, por exemplo, se eu estou embolado agora em 2024, o parcelamento só vai até o mês de dezembro de 2023. É só no fechado. O resto você vai ter que pagar ali um a um certinho de 2024. Por quê? Principalmente do MEI, isso vai muito rápido para a dívida ativa. E, por exemplo, se você solicitar um parcelamento, o parcelamento ele pode ser até 60 vezes. Parcela mínima de R$50, tá? 60 vezes. Se isso for para dívida ativa, parcela mínima de R$300. Não entendi o que vai para a dívida ativa. O A partir do MEI. momento que você parcelou, já está na dívida ativa? Não, vamos lá. O MEI, na verdade, ele é como se fosse um CNPJ equiparado a CPF, um CPF equiparado a CNPJ, tá? Ele está muito vinculado a você, entendeu? Da mesma forma que quando você desenquadra no MEI, tu vira empresário individual, você é um empresário individual, você não é uma empresa, entendeu? Você é um empresário. Então a dívida chega muito rápido até você, diferente de uma empresa. É rápido, é coisa assim, deixei o meu MEI aberto 1 ano e meio sem pagar, que acontece muito, tá? Fui trabalhar com uma empresa, a empresa falou que eu tinha que abrir o MEI, um amigo me falou que eu tinha que abrir o MEI, a gente está acostumado a receber notificação aqui, né? Chegou a fatura do cartão, conta de luz, tu não recebe nada e vai. E maravilhoso. Quando você vê, já está dívida ativa, tá? Porque já saiu da empresa e já foi para a dívida ativa, tá? No seu CPF. E aí você pode perder seus bens. Na verdade, isso é um processo longo, tá? Primeiro ele vai lá para a dívida ativa, depois vai entrar em protesto, aí depois vai bloquear a conta bancária, e assim é tudo, entendeu? E a dívida ativa é muito mais difícil de você parcelar do que o parcelamento do MEI, entendeu? No MEI ele te trata ali como uma empresa, te dá um parcelamento de 60 vezes, tudo isso. Só que um outro detalhe interessante é o seguinte, vamos dizer que o seu MEI está com uma dívida de 5 anos, e foi para a dívida ativa, ele não vai toda a dívida, ele vai só um pedaço, ele tem um corte. Aí vamos dizer que vai os 2 anos mais atrasados para a dívida ativa, e o resto continua em dívida no meio. Bom e ruim. Bom porque te dá condições de você pegar e estender parcelamento. Sim. Ruim porque você não está sabendo. Tu está achando que é só aquilo ali. Aí o outro está lá ainda assim, daqui a pouco eu estou indo para a dívida ativa de novo. Exatamente. Daqui a pouco eu que estou indo para a dívida ativa. Porque a dívida ativa tu recebe a cartinha em casa. Aí você fala, aí quando chega, já chega dizendo assim, putz, vou lá e vou pagar. Aí você entra, pega um parcelamento lá, vamos dizer que esteja em 3 mil, quando vai para a dívida ativa, juros. Vamos dizer que sua dívida está em 3 mil. Você pede um parcelamento, não, sem negociação, 10 vezes de 300. Tá? Você está achando que está tudo bem, só que na verdade ainda tem uma dívida aberta lá no meio, que daqui a pouco vai vir de novo outro pedaço dela para a dívida. Por isso que é bom ir. Você falou MEI, mas qualquer nível de empresa é a mesma situação? Não, funciona diferente. Quando você já tem uma empresa limitada, tá? Geralmente eu tiro a empresa do MEI que precisou desenquadrar. Eu tiro do MEI direto para uma empresa limitada, de um único sócio. A empresa limitada não, a dívida ela vai correr ali por mais tempo, não que não vá, tá? Mas ela vai correr por mais tempo, você tem mais condições de parcelamento, você tem alguns benefícios do governo em alguns determinados épocas do ano, onde você consegue parcelamento mais alongado, que a base é 60 vezes, mas dependendo, às vezes entra alguma ação do governo que você consegue jogar para 120 vezes de parcelamento, entendeu? E um negócio muito interessante da empresa, de fato, de dívida é o seguinte: se você tem dívida hoje em dia, eles te tiram do Simples Nacional. Tá? É mais ou menos assim, eles te desenquadram de um modelo de tributação mais confortável para você e te jogam num modelo de tributação um pouco mais delicado. Entendeu? É o que eles fazem de cara. Mas depois isso daí vai caminhando e segue o mesmo processo do MEI, mas demora bem mais. Depois do Simples vem qual a tributação? Lucro presumido. Isso. E aí anda ali emparelhado no presumido do lucro real. Esse daí, normalmente, empresas de médio porte para grande tem que ser nesse sistema. Tem que ser nesse sistema. Os impostos são bem maiores, né? Sim, aí vai depender, aí entram empresas com benefícios, aí a coisa se torna bem mais delicada realmente. Por exemplo, a escrituração que eu te falei que a gente acaba fazendo para saber se teve lucro ou não, que a gente faz porque tem que ter para saber se teve lucro. Quando você entra no presumido, você já é obrigado a enviar isso para a Receita Federal anualmente.
No Simples você envia só uma fiscalização. Mas no Presumido você tem que enviar todo ano. E assim por diante. Entendeu? As coisas ficam um pouco mais delicadas. Agora, você tem alguma história, assim, de alguém, não precisa falar nomes, mas que passou por alguma situação, assim, de acumular impostos, ficar bem enrolado? E qual foi a solução? Como é que vocês conseguiram chegar numa saída sem ter que decretar uma falência? Então, na verdade, tem várias, né? Mas é possível? Vocês, através da contabilidade, já conseguem dar um norte para sair disso? Sim, é possível sim. Na verdade, o contador, a pessoa fica muito na zona de conforto, tá? Isso daí é até um conselho para o empreendedor. Às vezes você está com um contador, o contador ali ele não tem um trabalho otimizado, não te agrada, mas por você estar muito confortável naquela situação e saber que vai dar um trabalho mudar, você estaciona ali. Então, geralmente, quando a gente pega uma empresa nova, ou é uma empresa que está abrindo, ou uma empresa que já viu um caos de outro contador, ou uma empresa que não tinha contador. Então, assim, Uma empresa que não tinha contador, e aí, meu Deus do céu. Casos de caos sempre tem no meu ramo. A gente está sempre apagando um incêndio. E através do gerenciamento de informações, a gente consegue tirar essa análise. Assim, se vocês usarem a dica que eu dei lá, que doeu, tipo, separar a conta pessoal da conta da empresa, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante a sair, a subir uns 5 degrauzinhos ali do buraco. Porque isso é o que leva mais empresas para o buraco. Então, esse tipo de análise vão tirando as empresas do buraco, entendeu? Porque a pessoa ela vai conseguir realmente, de fato, enxergar se a empresa dela dá dinheiro. O problema também que a gente pega, é um problema que a gente está resolvendo até atualmente lá. Cliente com 2 empresas. Uma empresa banca a outra. Tira de uma para ajudar a outra. Tira de uma para ajudar a outra. Eu vejo isso direto. Eu tenho vários clientes, eu trabalho com clientes, né? Trabalho com marketing digital. E eu vejo assim, isso direto. Assim, sabe? Empresa que, às vezes, o cliente, assim, não dos meus atuais clientes, mas clientes que deixaram de divulgar comigo por conta disso. Porque a pessoa não estava notando. Ela, olha só, ela falava exatamente isso. A minha empresa está me ajudando a pagar essa e tudo. E aí ela não tinha condições de fazer a divulgação comigo. Então, assim, não são os meus atuais clientes, porque quando acontece isso, realmente a pessoa realmente não tem condições de nada. A pessoa não tem condições de investir em nada, entendeu, amiga? Porque nenhuma divulgação, entendeu? É meio complicado. Não, é complicado, isso acontece muito. Tá? Então, na verdade, a gente está resolvendo esse caso, é um caso parecido com esse, e a pessoa ela ainda nem teve um problema, mas a gente já identificou, é uma empresa até que eu faço BPO financeiro. O BPO financeiro é quando a gente realmente toma conta do financeiro da empresa. Faz pagamento de contas, folha de pagamento, tudo isso. A gente tem um acesso do banco, aonde a gente consegue só programar. E aí depois a gente envia a notificação para hoje tem um pagamento lá para fazer. Aí o cliente entra, olha, não é folha de pagamento, aprova, confere os valores e aprova. Então a gente consegue ter muito mais na mão dos detalhes. E essa empresa ela está abrindo uma outra empresa e ela já tem essa cultura, porque ela tem 2 atividades que funcionam junto, ela está separando. Então ela já acha que o funcionário de uma vai trabalhar para a outra, ela já está com esse conceito na cabeça. E a gente já iniciou uma conversa falando, ó, que bom, um funcionário se é dessa empresa aqui, é dessa empresa, ou dessa aqui, é dessa empresa. Ah, mas se essa empresa não tiver dinheiro para pagar, a gente vai ter que criar uma conta como se fosse um empréstimo. Depois esse dinheiro tem que voltar. Tá? O porquê disso? Se uma empresa banca a outra, generalizando, tá, gente? As duas podem ir para o buraco, porque você não sabe qual é a empresa que está te causando o transtorno. E às vezes você acha que a que está entrando mais dinheiro é que está te dando lucro, e não é. Às vezes a rentabilidade da que está entrando menos dinheiro é muito maior do que a que está entrando mais dinheiro. Só como você vai saber isso se você mistura aqui? Entendeu? Então a tendência é uma empresa vir puxando a outra para o buraco. Essa é a tendência. Se você não mantiver tudo separado, você consegue identificar que aquela empresa ela está com um problema. E se aquela empresa está com um problema, a gente pode elaborar diversas ações e aquilo ali não for resgatado, você tem que deixar correr na praia. É duro, dói, mas a melhor possibilidade é deixar correr na praia. Realmente não faz muito sentido isso e tipo assim, é óbvio que você entende, mesmo a gente sendo leigo, a gente entende que isso não está certo. Uma empresa depender da outra.
Se você tem duas empresas, uma empresa tem que ter Mas conta própria, mas outra também. a situação muito parecida com quem usa o dinheiro da empresa para salvar as contas de casa. Exatamente, exatamente. É o desespero ali, né? Para não deixar fechar nenhuma das duas, acaba fazendo essa manobra, mas é uma manobra perigosa. É muito perigosa, porque você não consegue identificar qual é o problema. Já está tudo misturado, está tudo confuso, tudo uma zona, uma empresa pagando funcionário de outra, ou pagando contas da sua casa. Como você vai saber qual é de fato a despesa daquela empresa, quanto aquela empresa está dando de lucro, quanto ela está sendo rentável? E você conseguiu já histórias de sucesso de sair desses problemas graves aí? Na verdade, a gente conseguiu sim. Graças a Deus, a gente nunca teve nenhuma história triste até agora. Conseguiu. Mas, óbvio, que precisa de um trabalho sempre a quatro mãos. Há um tempo atrás, não era nem no meu escritório, era no outro escritório, a gente pegou um cliente, mas ele já estava voando já no empreendedorismo e ele tinha até duas empresas, né, duas marcas. Uma empresa vendia só um produto, tá? Eu vou generalizar, falar só um produto. Então, uma empresa vendia só açaí. E a outra empresa vendia café, pãozinho, enfim, trabalhava no geral. E ele ali voando, a gente só enviando os relatórios contábeis para ele, ele já identificou que seria muito mais fácil fechar a empresa que vendia café, tudo isso, e partir para a empresa que vendia só açaí, pegar uma outra franquia. Por que essa decisão? Porque ele via que ele tinha muito mais gasto, demandava muito mais tempo, controle de estoque, mais funcionário, ele trabalhava com diversos produtos diferentes na empresa de café, e na empresa de açaí ele trabalhava só com açaí. Entendeu? Então, muito mais fácil ele vender. Na verdade, ele está usando a cabeça. Ele está trabalhando menos, né? Ali, braçalmente, mentalmente. E ele se concentrando realmente onde ele vai trabalhar menos, entendeu, amiga? Mentalmente. Entendeu? Então, isso é um case de sucesso. E o cara abriu outra empresa voou também, entendeu? Bom. Muito legal. Só mais uma perguntinha. Eu sabia que tu ia. Ela falava assim, bom, hoje mais ou menos, né? São 30 minutos, né? Para ficar o Se Liga Empreendedor. Eu falei, olha, acho difícil. Só mais uma perguntinha. O que não se deve fazer no empreendedor em taxas, em evitar taxas? Assim, por exemplo, imposto. Imposto ainda dá um jeito. Vamos parcelar, mas o que não pode deixar de pagar mesmo que vai dar ruim? Boa pergunta, boa pergunta. Cara, imposto. É isso. Imposto. Não tem nada ligado à questão do FGTS? Não, essa parte da folha de pagamento, fundo de garantia, INSS, é folha de pagamento. Na minha visão, isso é indiscutível, porque o dinheiro já não é nem teu, já é um dinheiro de um terceiro. Tá? Do funcionário que depende de você. Então, para mim, essa parte eu nem toco, é indiscutível. Eu tenho que ser o primeiro a sair. E creio eu que se você contrata um funcionário, você também tem que ter esse pensamento, porque a família dele, teoricamente, depende de você botar o dinheiro dele na conta. Então, tirando essa parte, que também é uma parte de imposto, INSS, FGTS, tudo isso, os impostos em civil nacional e as taxas municipais, finança sanitária, bombeiro, tudo isso. Se não pagar, tira no pé. Não tem para onde correr. E outra coisa, última dica, tá? Por favor, vou parar. É bom, pode falar. Última dica é o seguinte, últimas considerações, tá? Não gaste energia tentando correr de imposto. Tá? O pensamento no imposto é, quanto mais imposto você está pagando, mais dinheiro você está ganhando. Ponto. Ninguém paga muito imposto ganhando pouco dinheiro. Então, pensa por esse lado, que é um lado positivo. Porque muita empresa gasta energia, dinheiro, porque na verdade energia é dinheiro. O cara fica se preocupando, aí tem um e-mail, aí abre outro e-mail no nome da avó, da tia, porque ele não quer ir para o Simples Nacional para não pagar imposto. Essa energia toda que ele gasta podia ser investida em captar cliente. Então, assim, não fuja do imposto. Quanto mais imposto você está pagando, mais dinheiro você está ganhando e contribuindo para o país, exatamente. E fazendo a coisa correta. Sim, esse fazendo é o principal. A coisa certa, né? Fazendo a coisa certa, e obviamente, a gente seguindo o conceito bíblico ali, você colhe o que você planta. Então, vamos ver o que você está semeando, vai ser o que você vai poder. É verdade. Olha só, essas foram as últimas considerações do episódio de hoje com ele, porque a gente vai ter mais uns 2, 3 episódios aí com ele no Se Liga Empreendedor de novo. Olha, não quero nem saber. Tem muita coisa para conversar. Só marcar. Vai ter que ver, hein, Wallace. Tá, mano? Por favor. Foi ótimo. Gente, olha. Maravilhoso, adorei as dicas. Foi 10. Como nós começamos, como nós começamos, a gente pode falar, porque aqui o nosso podcast é assim.
nós temos uma estagiária que precisa ir para casa, Ah. no horário. E como nós começamos o nosso podcast um pouquinho mais, com a hora um pouquinho mais estendida, então a gente vai encerrar por aqui. Mas a gente vai trazer o Wallace novamente aqui. Porque tu viu? Teve uma hora que eu bebi algo assim, ó, com mau medo. Ou seja, gente, eu O papo acredito, tava bom. eu Tá. acredito que vocês tenham bastante perguntas. Já bota Coloca aqui, aqui que a gente vai chamar ele de novo. E quando ele vier, a gente vai responder colocar aí. as suas perguntas. Tá. Então, deixa aí. Então tá. Wallace, Wallace. bota aí, fala para as pessoas do teu Instagram, teu telefone, como que elas te acham, porque tem certeza que vão te contratar. Tá, vamos lá. Estou disponível, tá, gente? Pode contratar. O Instagram do escritório é @milenarcontábil, tá? E o meu Instagram pessoal é @WallaceRodriguesContador. Pode seguir lá, pode me chamar no direct que a gente já tem que você tá aqui. E só para reforçar que a esposa dele é administradora, já esteve aqui conosco, como foi falado no início. Isso. Então eles trabalham em conjunto, então ele não só faz a parte contábil, como ela contribui na parte administrativa. Isso aí. Então é uma empresa realmente completa que vai atender todas as suas necessidades. Milenar Contábil. Isso aí. Não é isso? Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos Foi um muito, prazer. Wallace. Olha só, você vai vir, né? Vai Com vir de certeza. novo aqui. Não, Mês que pode vem contar, você vai estar aqui. Quantas vezes vocês quiserem, eu venho. Então tá. Tá combinado. Então tá bom. Muito obrigada. Fiquem com Deus e não deixem aí de dar aquela curtida. Compartilhar com os amigos que vocês acreditam que vai ser útil essa conversa aqui que nós fizemos com Isso. vocês. Segue a gente no Instagram, tá? As Empreendedoras Brasil. No YouTube, o mesmo nome, As Empreendedoras Brasil. Vocês se inscrevam, por favor, e coloquem aqui nos comentários as perguntas, as dúvidas que vocês têm, que a gente vai estar contribuindo aí. É isso aí. Tá bom? Um beijo. Um beijo e até o Até a próximo próxima. episódio. Tchau, tchau.